Boa noite, meu nome é Rejane Vasconcelos, sou trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, localizado aqui no bairro do Congonhas, em Macapá. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês para a gente conversar um pouco hoje sobre o tema meio ambiente natural e o espiritismo. Então, ouvimos falar muito sobre meio ambiente, todos os dias ouvimos falar, né? Nos noticiários, sobre a questão das queimadas, sobre o clima. Só que a nossa proposta é falar do meio ambiente, mas com esse viés do espiritismo, né? Fazendo esse link entre o meio ambiente e o espiritismo. Mas para a gente falar, para a gente compreender bem isso, a gente vai, né? A gente vai fazer algumas reflexões baseadas no Livro dos Espíritos, no Consolador, na Conduta Espírita, e também numa reportagem do jornalista e palestrante espírita Trigueiro, que é especialista nessa área ambiental, né, e que trata sobre que tem uma obra cujo nome é Ecologia e Meio Ambiente. Ecologia e Meio Ambiente. Então, primeiro vamos situar rapidamente nas questões que envolvem o tema preservação ambiental, tá? Nós vamos fazer uma linha de tempo bem rápida, falando como tudo começou, essa discussão a respeito desse tema, né? No âmbito internacional e no âmbito nacional. Mas antes disso, vamos conceituar meio ambiente. Meio ambiente no Brasil, ele entrou na ordem jurídica, né, por meio da Lei Federal 6.938 de 1981. No seu artigo 3º, ele conceitou o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Atualmente, nós temos 4 formas de classificação do meio ambiente. São elas: meio ambiente natural, que é o que vamos falar, meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho e meio ambiente cultural. E o que engloba o meio ambiente natural? O meio ambiente natural ou físico é constituído pelos recursos naturais, como o solo, a água, o ar, a flora, a fauna, e pela correlação recíproca de cada um destes elementos com os demais. Então, todos os elementos, ar, flora, fauna, estão correlacionados reciprocamente, tá? Então, como essa discussão surgiu da preservação do meio ambiente internacionalmente, no plano global, né? Especialmente foram as pesquisas de Rachel Carson, né, publicadas em 1962, que deu esse pontapé nos Estados Unidos. Era uma pesquisa onde ela fez estudos a respeito da aplicação, né, das consequências nefastas da aplicação do DDT, que é uma espécie de pesticidas, nas lavouras daquele país. E aí essas pesquisas, pesquisas sérias, né, elas deram início, né, deram como contribuição pressionar o governo norte-americano para implementar, em 1969, a política ambiental americana, né, porque realmente a pesquisa ela provou que aquele uso daquele pesticida nas lavouras era muito agressivo para a natureza e para o ser humano. E aí a possibilidade do esgotamento, né, dos recursos naturais colocou em pauta essa discussão em vários encontros internacionalmente, né? E o maior deles e o marco de toda essa importância que foi dado a esse tema foi a Conferência de Estocolmo, de 1972. Ela foi a primeira tentativa mundial de equilibrar a relação do homem com o meio ambiente. Aí, na esteira desse movimento, né, o Brasil, em 1981, através da Lei 6.938, aqui eu já me reportei aqui, estabeleceu as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei, ela
ela é que estabelece essa diretriz até hoje, tá? Ela está em vigor, sobre o qual trata desse tema. Mas qual foi o caminho, né, que o Brasil percorreu para chegar até a edição dessa lei? Bem, com o desenvolvimento industrial iniciado na década de 1930, assistiu no Brasil a transição de um modelo econômico agrário exportador para uma economia voltada, sobretudo, para a expansão da produção industrial. Tal fato alcançou sua consolidação na década posterior, em 1940, por ocasião da instalação de grandes indústrias estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940, e a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. Nesse cenário, novas necessidades energéticas emergiram em razão do aumento populacional e da constituição de um mercado consumidor crescente e agressivo, né? Com vistas a atender essas demandas, intensificou-se a exploração dos recursos naturais, resultando no comprometimento cada vez maior da capacidade de suporte dos ecossistemas e um alerta, né, para os estudiosos da área do meio ambiente. Semana passada saiu um relatório da ONU, acho que todos viram e ainda está se falando muito sobre isso essa semana, né, que trata sobre mudanças climáticas. Saiu no último dia 9. Esse relatório ele estima que a influência humana é responsável por alta de 1,7 graus centígrados na temperatura global, alta de 1,5 graus a 2 graus será vista neste século se não houver profunda redução das emissões de gases de efeito estufa, de acordo com o relatório. Houve ele tem uma conclusão, esse relatório, no qual eu separei alguns pontos que eu gostaria de ler para vocês, algumas conclusões, que são as seguintes. Papel da influência humana no aquecimento do planeta é inequívoco e inquestionável. Mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos. Todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes, secas e ciclones tropicais, provocadas pelo aquecimento global. Nós temos uma experiência agora no sul do Brasil, né? Como foi uma temperatura lá super baixa, coisas que não aconteciam, que demorava muito para acontecer. Cada uma das últimas quatro décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer outra década que a precedeu desde 1850. Quer dizer, a última década foi uma das piores. E hoje nós estamos vivendo, né, a pior do que a década passada. A temperatura vai continuar a subir até meados deste século em todos os cenários projetados para as emissões de gases e efeito estufa. Essas são as conclusões que eu estou lendo para vocês do relatório da ONU. O aquecimento de 1,5 graus a 2 graus será ultrapassado ainda neste século, se não houver forte e profunda redução das emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa. As reduções fortes e sustentadas na emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa ainda podem limitar as mudanças climáticas. Então, se houver essa redução forte, né, e sustentada da emissão de dióxido de carbono, a gente ainda pode limitar as mudanças climáticas. Caso as reduções ocorram, ainda pode levar até 30 anos para que as temperaturas se estabilizem. Já pensou? Né, para ver como é tão forte, é tão sério essa questão do aumento da temperatura da Terra. Então, depois dessa breve abordagem, né, de como começou essa discussão e como nós estamos hoje sobre a questão que envolve o meio ambiente, a gente se indaga, né? A gente indaga. E onde o Espiritismo entra nisso? Onde é que a gente pode se situar nessa questão de preservação do meio ambiente? Então, estudando o Livro dos Espíritos, principalmente a terceira parte, Leis Morais, veremos que o tema meio ambiente está descrito
nas entrelinhas de todas elas, principalmente nas leis de conservação, destruição, sociedade e progresso. Sabemos também que diversas obras psicografadas por Chico Xavier trazem esse tema de forma bem clara, especialmente consolador. Mas respondendo à questão proposta, e onde o Espiritismo entra nisso, né, a gente lembra aqui que o Espiritismo é o quê? É uma doutrina que esclarece sobre o ser, busca desenvolvê-lo, torná-lo melhor através da prática do autoconhecimento e da reforma íntima. Então, não podemos ser melhores se não soubermos ao menos preservar, cuidar, valorizar e amar a criação de Deus e o lugar onde vivemos, onde moramos. Né? Como vão ser melhores se a gente não faz essa reflexão, né? E se a gente não cuida do meio ambiente? Com o estudo da doutrina, sabemos também que tudo está interligado, né? Os espíritas especialmente sabem disso, né? Assim, tudo no livro A Gênese, a gente trouxe aqui, né, uma parte do livro que diz assim: temos a demonstração disso quando diz: assim tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Então, tudo está interligado. Está lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 12. Tudo no universo está interligado. Nós estamos interligados com a natureza, com os animais, com tudo, através do pensamento, da energia, de tudo, das nossas ações. Com isso, podemos concluir que não há como ferir qualquer obra da criação de Deus sem ferirmos a nós mesmos. Que nossos pensamentos, atitudes e até mesmo a falta delas podem interferir em algo ou em alguém. Que a conta, que a atitude, essas atitudes negativas, a conta vai chegar um dia. Que não devemos delegar aos governos, às autoridades, apenas a eles, obrigações que nos cabem também. É aquilo que nós podemos e devemos fazer como cidadãos. Somos nós que temos que fazer. Como, por exemplo, consumir menos, separar o lixo para a reciclagem, que são atitudes simples, mas que farão a diferença. Vocês imaginem se todos nós, cada um de nós, na verdade, fizermos isso. O resultado vai ser enorme com relação à reciclagem, à separação do lixo, que vai desaguar em quê? Na preservação do meio ambiente. Nós podemos reciclar e reutilizar aquilo que consumimos. Então, o consumo com isso vai diminuir. E que como espíritas, e aqui a gente fala especificamente aos irmãos espíritas, se ainda temos dificuldades de pensar no nosso próximo, mais próximo, pensemos então como reencarnacionistas. Que planeta quero deixar para a minha próxima encarnação? Como eu quero voltar para cá? Em que planeta? Em que local? Como eu quero que esse local esteja quando eu voltar para cá? Porque nós vamos voltar ainda, Ainda temos um longo caminho a percorrer, nesse processo evolutivo. Então, este é o nosso objetivo, aqui, trazer à tona esses questionamentos e esclarecer à luz do Espiritismo o quanto podemos e devemos mudar nossas atitudes, buscando uma sociedade que vise a suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações em prol de um ambiente saudável para todos. Então, nós estamos em busca de uma sociedade e devemos ser uma sociedade sustentável, onde seus 3 pilares devem ser harmônicos entre si. E que pilares são esses? O pilar ambiental, o econômico e o social. Às vezes, de forma, com um pensamento, sem conhecimento, a gente diz assim, protege o meio ambiente, e aí como é que fica a economia? Não. A sociedade sustentável está preocupada tanto com a questão ambiental, quanto econômico e quanto o social. Então, esses 3 pilares,
é que são a base do desenvolvimento sustentável, de uma sociedade sustentável. Então, nenhum é mais importante que o outro. Todos são importantes. Então, segundo o Trigueiro, né, professor e jornalista e palestrante espírita, ele diz que para nós espíritas é fundamental que o alerta contra o consumismo seja entendido como uma dupla proteção, né? Proteção ao meio ambiente, que não suporta as crescentes demandas de matéria-prima e energia da sociedade de consumo, onde a natureza é vista como um grande e inesgotável supermercado. E ao nosso espírito imortal, já que, de acordo com a doutrina espírita, uma das características predominantes dos mundos inferiores da criação é justamente a atração pela matéria. Nesse sentido, não há distinção entre consumismo e materialismo, e nossa invigilância poderá custar caro ao projeto evolutivo que desejamos começar. Quer dizer, falamos tanto em evolução, mas somos super consumistas, né? Então, se somos consumistas, somos materialistas. E se somos materialistas, como vamos evoluir, né? Se sabemos que o materialismo ele está ligado, né, aos mundos inferiores. Ser materialista tem a ver com mundos inferiores. Se queremos evoluir, se queremos ir para mundos superiores, se queremos ser melhores, né, precisamos deixar o consumismo, né, e o materialismo de lado. E automaticamente o materialismo de lado. A questão é tão crucial para o Espiritismo que na pergunta 799 de O Livro do Espírito, quando Kardec pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, a resposta é taxativa dos espíritos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Tá aí, gente, a resposta, né, para nós refletirmos bastante sobre isso, especialmente nós que somos espíritas, né, e que estamos aí nesse caminhar, né, do progresso, da evolução espiritual. E aqui trago algumas perguntas nesse momento, trago algumas perguntas e respostas que foram respondidas por Trigueiro a respeito do tema. Aí algumas coisas eu vou ler para vocês, né? Foi perguntado assim para ele: os espíritos dizem que precisamos destruir o materialismo e que ele é uma chaga da sociedade, foi o que nós falamos há pouco. Como você vê essa afirmação? Aí Trigueiro, né, que é um estudioso da área ambiental, ele diz assim: precisamos refletir sobre o que é necessário e supérfluo em nossas vidas, reduzir a nossa atração pelo que é apenas matéria e, portanto, descartável e perecível. Ser consumista significa não ter educação ambiental adequada. É um problema moral e por isso tem a ver com o espiritismo. Consumismo não é ecológico, continua Trigueiro. Ele acelera a degradação, a exaustão dos recursos naturais. Quando atacamos a biodiversidade como estamos fazendo, estamos subtraindo a vida de espécies importantes para esse enorme equilíbrio do planeta. Existe uma função para cada uma delas. Devemos nos lembrar que quanto mais atrasado o espírito, maior sua atração pela matéria. E aí ele é questionado novamente: qual a responsabilidade do espírita para com o planeta? Qual é a nossa responsabilidade? O espírita precisa se dar conta de que, quando o planeta adoece, nosso projeto evolutivo fica comprometido. Emmanuel, em O Consolador, diz que o meio ambiente influi no espírito. Aos espíritas que mantêm uma atitude comodista diante desse cenário, escorados talvez na premissa determinante de que tudo se resolverá quando se completar a transição da Terra de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, é bom lembrar, né, o que disse Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao descrever um mundo de regeneração.
Santo Agostinho ele diz que mesmo o livre das paixões desordenadas, num clima de calma e repouso, a humanidade ainda estará sujeita às vicissitudes de que não estão isentos senão os seres completamente desmaterializados. Nós podemos até ir por um mundo de regeneração, né? Mas nós não estaremos. Será que estaremos totalmente desmaterializados? Será? Há ainda provas a suportar nesse planeta. E que nesses mundos o homem ainda é falível. E o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Ainda há mal no mundo de regeneração. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair no mundo de expiação, onde esperam novas e terríveis provas. Então, se nós continuarmos sendo materialistas, consumistas, nós, claro que num grau menor, né, nós poderemos ir para o mundo de regeneração, mas lá o mal ainda existe. E se, né, esse mal aflora, né, na verdade, potencializa em nós o consumismo e o materialismo, nós vamos, né, voltar, reencarnar em mundos de provas e expiações, devido à nossa evolução, né, ter sofrido um abalo, né, por nossas atitudes consumistas, materialistas. E aí é perguntado ainda para Trigueiro, né, o que deve ser corrigido? Aí ele responde: se não corrigirmos o rumo na direção do desenvolvimento sustentável, lembram? Quer dizer, olhar com a mesma importância os 3 pilares que compõem, né, que compõem o desenvolvimento sustentável, o pilar econômico, social e proteção ambiental, que nós falamos todos 3 têm a mesma importância. Se a gente não, né, se não corrigirmos o rumo nessa direção do desenvolvimento sustentável, prorrogaremos situações de desconforto já amplamente diagnosticadas. Não é possível mais esperar a chegada do mundo de regeneração de braços cruzados, até porque, sem os devidos méritos evolutivos, boa parte de nós deverá retornar a esse mundo pelas portas da reencarnação. Se ainda quisermos encontrar estoques razoáveis de água doce, ar puro, terra fértil, menos lixo e um clima estável, sem os flagelos previstos pela queima crescente de petróleo, gases, carvão que agrava o efeito estufa, devemos agir agora, sem perda de tempo. Vimos aí o relatório que saiu da ONU sobre aquecimento global. Se não pararmos agora, se não dermos um freio a esse consumismo, né, a esse materialismo exagerado que temos, né, vamos voltar para um planeta pior, né, uma terra cheia de problemas ambientais. Aí o Consolador, Emmanuel, ele relata que a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. E ainda que os reinos da natureza são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos. Então somos nós, homens, que temos essa responsabilidade direta, né, de cuidar do planeta, tá? Até porque nós vamos voltar para cá. Como é que nós queremos encontrar esse planeta? Razão porque responderemos também perante as leis divinas, né, pelo que fizermos em consciência contra o patrimônio da natureza terrestre, né? Vamos retornar. Que planeta nós vamos encontrar? Que fizemos para que esse planeta fosse um lugar melhor? Não fizemos nada, ficamos de braços cruzados, esperando que a Terra, né, evolua, mas ela evolui, mas eu evoluí. Então eu não vou para o mundo de regeneração, eu vou voltar para cá. E como eu deixei esse planeta, como ele está, né, em que situação? Então, né, vamos responder pelas leis divinas e vamos ter que passar,
né, por todas as tormentas advindas dessas nossas ações. Vamos ter que suportar as consequências dos nossos atos. Allan Kardec, ao tratar em O Livro dos Espíritos da lei de conservação e da lei de destruição, oferece-nos subsídios para avaliarmos a questão. Vamos verificar aqui, né? Ele diz em resposta à pergunta 705, por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? A Terra não produz. A questão, né, que foi feita aos espíritos foi esse. Porque a Terra nem sempre produz o bastante para fornecer o necessário ao homem. Foi questionado. Aí ele responde, né, os espíritos superiores respondem. Terra produziria sempre o necessário. Se o homem soubesse contentar-se, se ela não cumpre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Olha só, gente. A Terra, ela sempre produz o necessário. Mas o homem, porque às vezes falta para alguns, porque aquele homem, né, egoísta que somos nós fixamos, né, as nossas forças, as nossas energias ao supérfluo. E aí falta para outros. Né? E vai faltar um dia para nós. Mas a Terra, ela produz sim sempre o necessário. É o homem, né, que abusa do que ela nos proporciona, né, se preocupando, né, com o supérfluo. Né. Aí diz a espiritualidade superior em O Livro dos Espíritos, nos itens 702 a 711 sobre esse tema. O Instituto de Conservação é uma lei natural e foi dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência. Para uns é puramente mecânico, para outros é racional, porque todos devem cumprir os desígnios da providência. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres que têm instintivamente esse sentimento sem se darem conta disso, quer dizer, um instinto de preservação é dado a todos, né? Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso. E se não os encontra, é por falta de iniciativa. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. Por isso, faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos, porque só o necessário é útil, só o necessário. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens, e esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem dar o meio de satisfazê-lo. Então, é um direito de todos os homens usufruir, né, dos bens da terra, mas dos bens que são necessários para suprir, na verdade, usar esses bens para suprir as suas necessidades. Deus ampara, Deus nos ampara, Deus dá essa condição de sustento, né, das nossas necessidades. Visando um relacionamento saudável com o meio ambiente, o benfeitor espiritual André Luiz, em 1960, ditou a página Perante a Natureza, né? No livro Conduta Espírita, uma psicografia de Chico Xavier, baseando-se na frase de Paulo de Tarso, pois somos cooperadores de Deus. Aí, qual seria essa conduta perante o meio ambiente natural? E aqui eu vou ler também para vocês, né? Quais são, assim, qual é a conduta que devemos ter perante a natureza? O que precisamos fazer? Então, proteger o quanto possível todos os seres e todas as coisas, preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo, ampliar pomares, quer dizer, plantar, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento, prevenir-se contra a destruição e esbanjamento das riquezas da terra em exploração abusivas, utilizar os tesouros das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral. Às vezes, né, nós
Fica tudo mais belo quando a gente ornamenta, planta, né, na nossa casa. E às vezes a gente faz uma ornamentação artificial que não tem o mesmo, né, o resultado, o mesmo sentido, a mesma beleza. Não reter improdutivamente, aí ele continua, não reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. Por isso se fala tanto, né, da questão das terras que não são utilizadas, né? Para que tanta terra sem utilização? Não se deve, às vezes, na mão de 1, 2 homens, não se deve fazer isso, as terras têm que ser cultivadas, né? E aí, com esse cultivo, logicamente, o necessário vão se obter o necessário para aqueles que precisam tanto, né? Para nós. Aplicar as forças naturais como auxiliares terapêuticas na cura das variadas doenças, principalmente o magnetismo puro do campo e das praias. O magnetismo do campo e das praias. Quem já não se sentou, né, à beira de uma praia e sentiu toda aquela energia curativa, né? Essas bênçãos que são dadas por Deus. O ar livre e as águas medicinais. Furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza encontrados nas faixas de terras pelas quais se responsabilize. Proteger, né? Se responsabilize, nós temos a responsabilidade de proteger aquilo que nos é emprestado aqui na terra, porque nada é nosso, tudo é de Deus. Aí, quanto aos desastres, né, naturais. E aí, os desastres naturais? É uma consequência, né, dos nossos atos? Sim. Nós já falamos do aquecimento global, né? Mas aí, quando nós falamos dos desastres naturais que acontecem naturalmente, né? O que os benfeitores espirituais informam? Lá está em O Livro dos Espíritos, nos itens 728 e 729, a resposta. Que a destruição é uma lei natural, porque é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, a natureza os cerca com meios de preservação e de conservação para que a destruição não ocorra antes, olha aí a importância, antes do tempo preciso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos destruindo a natureza antes do tempo necessário, antes do seu tempo para fazer essa renovação, né? Toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente. É por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Raças incontáveis já desapareceram e outras estão em vias do mesmo fim. E com a nossa atual raça não será diferente, como afirma a espiritualidade superior quando questionada, né, no Livro dos Espíritos, no item 688. Há pressentemente raças humanas que diminuem, chegará um momento em que desaparecerão na face da Terra? É verdade, mas outras tomaram seu lugar, como outras tomarão o da vossa um dia. É nossa obrigação espiritual cuidarmos, né? Assim, depois de tudo isso que eu falei, de uma forma rápida, eu acredito, porque o nosso tempo é curto e é um tema tão importante, tão amplo, né? Então, a gente quer deixar, né, uma reflexão, né, para finalizar nossa fala, que é a nossa obrigação espiritual cuidarmos do nosso planeta, da nossa casa, né? E dos seres que aqui habitam, desenvolvendo a inteligência e o senso moral, colocando-nos, no entanto, nas mãos da divina providência, que em sua perfeição cuida de tudo e de todos, sem macular a perfeita justiça e a máxima bondade. É isso, gente. Pensemos em tudo isso, né? Pensemos o quanto é importante o nosso papel, né,
na preservação do meio ambiente, né? E façamos a nossa parte dentro de casa, né? Reforçando, consumindo menos, né? Reciclando, separando o lixo, né? Conversando, né, com os nossos vizinhos, conversando nos lugares, com os nossos amigos, nos lugares onde a gente vai, na academia, né, nas ruas, sobre a importância da preservação ambiental. Porque tudo que a gente faz reflete no meio ambiente. Então, muito obrigada, fiquem com Deus, tenham uma boa noite de descanso e um sono reparador. Até a próxima. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.